Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 26 de setembro de 2021, um domingão, e vamos aí falar da situação do Bitcoin e das principais moedas do mercado nesse domingão, beleza? Então vamos lá pessoal. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Então pessoal, vamos lá. Primeiramente eu peço, se não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações e também deixa o like para você estar me dando aquela força, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos aí falar do Bitcoin, o que é que está acontecendo hoje. Estou aqui no gráfico da Dash, né? O gráfico do Bitcoin, pessoal, hoje o Bitcoin subindo aí em torno de 2,3%, tá? Ele caiu de madrugada, ele chegou aí na região dos $40.800. Mas assim, a gente não tem nada aí de sinal por enquanto, a gente não tem nenhuma informação muito relevante até o momento, tá? Ele ainda não fez aquela possibilidade de fundo duplo, né? Não rompeu aqui esse último topo, tá? Se ele romper esse último topo, pessoal, ele vai estar fazendo pivô de alta e confirmando o fundo duplo aí, beleza? Só que ainda não fez, tá? Ele segue aí abaixo da linha de tendência de baixa, ele segue estagnado. Pessoal, eu vejo nesse cenário do Bitcoin agora muita semelhança com o cenário que a gente teve lá em maio, tá? O que aconteceu? Na época o Bitcoin ele foi lá, fez um ombro, cabeça, ombro, né? E depois ele caiu. Depois ele ficou um tempão depois que ele caiu, lateralizando, tá? A gente vê que ele ficou caindo aí com volatilidade, né? Ele ficou caindo de forma bem... Se a gente colocar aqui, a gente vê que ele ficou caindo de forma bem agressiva na época, tá? Observem só. Ele caiu, depois que caiu, ele ficou andando de lado de forma com muita volatilidade, de forma agressiva. E agora, pessoal, parece que a gente tem uma repetição desse cenário, só que numa escala um pouco menor, tá? Se a gente colocar aqui no gráfico de 4 horas, a gente vê algo parecido. A gente vê aí um ombro, cabeça, ombro, rompido para baixo, né? E o Bitcoin caiu aí. E o que eu lembro que aconteceu, inclusive comigo, viu, pessoal? Quando ele estava aqui nessa região, todo mundo, eu e a maioria dos analistas, ficávamos desenhando triângulos, e vendo aí possibilidade dele continuar a queda e ir parar lá nos $20.000. Não aconteceu. A típica armadilha que as baleias fazem no Bitcoin, elas deixam o mercado com medo. Agora estamos no momento em que o mercado de criptomoedas se encontra em um momento de medo, tá, gente? O que aconteceu naquela época? Exatamente isso. O Bitcoin ficou andando de lado e agora parece que está acontecendo a mesma coisa, pessoal. Ele caiu forte nos últimos dias. E tá todo mundo esperando que ele vai agora nos $30.000, que é o suporte mais forte que a gente tem lá embaixo, tá? Então eu penso que existe uma possibilidade grande, pelo que eu conheço do Bitcoin, pelo que eu conheço das instituições que manipulam o mercado de criptomoedas, dele não fazer essa de ir lá na região dos $30.000 e acabar aí, talvez engatando uma alta aqui, tá? Isso aí é uma opinião, nem é uma análise, beleza? É mais uma opinião. Do ponto de vista de análise, pessoal, eu, olhando aqui, eu continuo com aquela mesma opinião de ontem, tá? A gente tem que ver se ele vai formar um fundo duplo aqui. Ele vai ter que romper isso aqui para cima, superar esse último topo lá na região dos $45.200 aproximadamente. Superando esse último topo aí, ele poderia facilmente buscar o alvo desse fundo duplo, que se a gente projetar para cima se encontra lá na região dos $49.400 aproximadamente, beleza? Então vamos ficar de olho, vamos ver o que ele vai fazer, vamos aguardar. Por enquanto não dá para fazer muita coisa. Se ele viesse a perder o último fundo, aí ele estaria dando sequência a essa tendência de topos de fundos cada vez mais baixos, tá? Se ele perder esse último fundo, ele faz um fundo mais baixo, da sequência a tendência poderia cair. Eu particularmente não estou acreditando tanto nesse cenário dele voltar a cair. Se ele fosse cair, pessoal, eu penso que a gente teria um suporte muito forte lá na região dos $38.400, que é 61% da retração de Fibonacci. Seria um ponto aí que poderia segurar ele. Caso ele caísse, provavelmente seguraria, tá? Então, para o Bitcoin eu sigo com essa visão. E, pessoal, aí entra o achismo e um pouco da experiência que eu tenho.
também, tá? Com o mercado de criptomoedas. Eu vejo uma gigantesca probabilidade de o Bitcoin vir buscar esse último topo aqui, beleza? Porque, pessoal, tá entrando volume aqui nessa região. A gente vê que essa região aqui, ela tá servindo de região de suporte, tá? Então eu vejo grande possibilidade de nos próximos dias ele testasse de novo essa região aqui dos 45 mil dólares, beleza? Possibilidade enorme mesmo, tá? Então eu não operaria vendido aqui, eu não operaria short, eu buscaria nessa tendência de alta que parece estar se iniciando, fundos para comprar, e uma região boa aí para comprar seria essa região de 50% da retração de Fibonacci, 41.100 dólares aproximadamente, e essa região dos 38.400 dólares seria aí um ponto legal, beleza? Então, pessoal, para o Bitcoin é isso. Ethereum hoje subindo 5%, o gráfico da Ethereum está praticamente acompanhando o gráfico do Bitcoin, né? Se a Ethereum conseguir superar essa região aqui, pessoal, essa região aqui de aproximadamente 3.200 dólares, tá? Se ele conseguir passar para cima, ele vai estar formando um fundo duplo. A gente vê aqui o volume confirmando a possibilidade do padrão. E se a Ethereum conseguir romper ali os 3.200 dólares, pessoal, o nosso alvo na Ethereum seria lá na região dos 3.600 dólares, tá? Então, fiquem de olho, porque a Ethereum, pessoal, ela está numa importantíssima região de suporte. Essa região aqui dos 3.000 dólares é uma região de suporte, é um valor redondo, é um ponto aí que tem segurado o preço nessa última queda, tá? O preço, ele tá andando na região de suporte, e se ele confirmar um fundo duplo aqui, pode ser um trade muito seguro e muito legal, uma vez que quando forma um fundo duplo na região de suporte, pode ser um sinal bom, beleza? Outra moedinha que não podemos deixar de falar é a FTT, pessoal. O token da corretora FTX hoje está subindo aí em torno de 3%, não está subindo tanto, tá? Mas, galera, tá acompanhando aí o mercado e o Bitcoin. Ela fez um ombro, cabeça a ombro, com alvo lá na região dos 45 dólares, até o momento não foi, tá? Mas já chegou perto, chegou ali nos 48. Eu não operaria vendido mais a FTT e eu começaria a buscar oportunidades aí de compra na FTT. Na minha opinião, pessoal, ela tá se segurando bem e assim como a Ethereum e a Bitcoin, ela parece estar tentando formar um fundo duplo aqui. O volume não tá legal, né? Não tá confirmando. A gente vê que o volume do primeiro fundo ele tá um pouco menor do que o volume do segundo fundo. Mas, de qualquer forma, se a FTT conseguir superar essa região de 61 dólares, a gente poderia aí ver a formação de um fundo duplo com alvo lá na região dos 73 dólares. Ah, Tainan, você está falando que poderia, que pode acontecer? Sim, porque não aconteceu, pessoal. Se ela ainda não rompeu, não confirmou o padrão, eu não posso inventar e falar que vai acontecer isso, tá? Aí seria achismo da minha parte. Então, se ela fizer esse rompimento para cima dessa região aqui de 61 dólares, pode ser legal montar uma operação com alvo lá na região dos 73 dólares para a FTT, beleza? Lembrando, pessoal, a FTT, tá? Não é porque a FTX aí, porque eu faço parte do time dela aqui no Brasil, que eu tenho essa visão da FTT, tá? Muito antes mesmo, quando eu conheci a corretora FTX, eu e o Nicolas, quando o nosso foco ainda era só o grupo no Facebook na época, a gente recomendou ela, muitas pessoas falaram, mas vocês estão falando isso porque porque a corretora estava patrocinando o grupo. Não, nada a ver, viu, pessoal? Sabe por quê? Quando a gente falou isso, foi no ano passado, em 2020, a FTT estava aqui nessa região dos 3 dólares, tá? Inclusive, eu comprei na época, alguns colegas compraram e ela disparou e continuou subindo. E na minha visão, ela tende a continuar subindo. Por que eu acho que ela tende a continuar subindo, pessoal? Porque os tokens de corretora, não sei se você sabe, muitas corretoras têm programas de queima desses tokens, programas de stake, que faz com que eles fiquem cada vez mais escassos. E isso tende a fazer com que eles valorizem. Então, para mim, essa moeda, a FTT, assim como a BNB, foi uma excelente moeda de hold, que subia mesmo no bear market em 2018, 2019 e 2020. Eu acredito que a FTT também é uma moeda com grande potencial, muito em função da forma aí dos programas que a FTX tem com relação a ela, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a BNB, que nos últimos dias tá aí caindo, tá? Hoje, mesmo com o mercado subindo, ela tá caindo. Eu não sei exatamente qual a causa, mas para a BNB, pessoal, a gente vê aí que ela rompeu para baixo aquele triângulo simétrico, tá? Cujo alvo tá lá na região dos 300 dólares, beleza? Então, a BNB a gente pode ver ela ir buscar essa região de suporte aqui dos 300 dólares, seria o alvo para ela, beleza? Cardano, pessoal, Cardano segue aí testando aquele possível triângulo descendente que
pode ser rompido para cima, tá? Ela tá próxima aqui da região do topo. Se a gente vê a Cardano, pessoal, conseguindo romper essa linha de tendência de baixo, passando aqui para cima, aí é bem provável que ela engate a tendência e tente buscar aquele alvo que a gente tem visando um prazo um pouco maior, que é na região dos 3 dólares e 93 centavos, beleza? Então Cardano aí, a gente tem que aguardar para ver se ela vai romper esse triângulo para cima ou para baixo. Mais provável que para cima, por causa da tendência dela, que é de alta desde a época do coronavírus, no ano passado. E a gente tem também o alvo do pivô que ela fez, que está projetando lá na região dos 3 dólares e 93 centavos, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a XRP. XRP segue aí andando de lado. E, pessoal, eu gostaria de comprar a XRP se ela voltasse aqui nessa região de 75 centavos de dólar, tá? Para mim, ela ficaria interessante se ela caísse nessa região aqui, que é o encontro dessa linha de tendência de alta com essa região de suporte, que é os 75 centavos de dólar, que é um suporte e resistência muito importante da XRP. Dogecoin, pessoal, Dogecoin segue aí andando de lado, tá naquela região dos 21, 20 centavos de dólar, tá? Por enquanto tá segurando, a gente vai ter que aguardar e ver para onde que ela vai se movimentar, beleza? Se a gente olhar um prazo um pouco maior, a gente tem uma cunha descendente, foi rompida para cima com alvo na região dos 83 centavos e visando um prazo maior, esse alvo segue. Polkadot, pessoal, Polkadot infelizmente tá com um gráfico ruim, hoje com uma boa parte do mercado subindo, até o Bitcoin subindo, a Polkadot tá caindo, tá? E como eu achava ela abaixo dos 33, se ela rasgasse os 33 dólares, ela perderia força, infelizmente perdeu, retestou, e por enquanto a gente não tem sinais aí de curto prazo dando bons sinais de operação. Se a gente olhar um prazo de meses aí, né, a gente tem uma cunha descendente que foi rompida para cima, cujo alvo está lá na região dos 54 dólares, beleza? Bitcoin Cash, pessoal, Bitcoin Cash segue aí com aquele ombro, cabeça, ombro, que a gente viu no gráfico da Bitcoin Cash há pouco tempo. O alvo desse ombro, cabeça, ombro, pessoal, se encontra lá na região de 400 dólares, beleza? O último fundo. Então, a Bitcoin Cash eu não compraria ela agora com esse alvo aí estando plotado, beleza? Solana, pessoal, Solana tá subindo hoje aí um pouquinho, acompanhando, tá subindo menos que o Bitcoin, mas tá acompanhando aí o mercado, tá? E, pessoal, eu continuo vendo aquela cunha descendente para cima na Solana e penso que se ela romper essa cunha descendente para cima, meus amigos, pode ser uma excelente oportunidade de operação com uma boa relação risco-retorno, beleza? Dá um 3-1, tranquilo. Então, fique de olho se a Solana conseguir romper esse triângulo, essa cunha descendente, pode ser interessante. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Chainlink, pessoal, que fez aquela bandeira de baixo com alvo lá na região dos 14, 15 dólares e parece estar fazendo aí outra bandeira de baixa, tá? Eu não compraria Chainlink por enquanto. Essa outra bandeira de baixa aí daria continuidade à tendência com esse alvo lá na região de suporte dos 15 dólares, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a Litecoin. Tá? A Litecoin, ela tá andando de lado aí, ela parece estar triangulando, pessoal, tá se segurando na região de 61% da retração de Fibonacci. Por enquanto, a gente não tem nenhum setup muito claro e muito bom de compra na Litecoin, beleza? Ela tá bem lateral e tá aí difícil de operar. Uni, pessoal, token da corretora Uniswap subindo 25% hoje, pessoal. É isso mesmo, subindo 25%. E aí, Tainan, hora de comprar? Olha, eu penso que quem não comprou ontem não seria muito legal que tá comprando hoje, tá? Por quê, pessoal? Porque se comprar algo que subiu 25% num dia, vai que no dia seguinte corrige, né? E você comprou. Então você pode acabar ficando numa situação difícil aí. Então, pessoal, para Uni eu ainda não vejo aí um sinal tão bom assim de compra, tá? É bom sinal, sim, um candle grande aqui que pode ser ignição, depois de um movimento forte de queda aí, de uma tendência de queda, ela fazer um candle grande desse, pode ser um movimento de ignição, mas seria legal tentar pegar um movimento corretivo aí, se ela corrigisse aqui em 61% da retração de Fibonacci, ou 50%, ou 38%, então se ela voltasse aqui na região dos 22, dos 21 dólares, seriam regiões aí interessantes para estar arriscando uma compra nela. Se ela voltasse aqui na região dos 20, aí já seria complicado, aí já seria até uma demonstração de fraqueza, e aí ela poderia ficar andando de lado, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a AVAX. Tá? Na verdade, a gente tem que comentar sobre a Sushi, que também está subindo hoje, subindo em torno de 18, 19% hoje. A moeda que está demonstrando força, uma moeda, inclusive, que eu acredito que tem potencial para subir mais em função das notícias que estão saindo. Não sei se você sabe, a corretora descentralizada aí que estavam fazendo a volta da Sushi, ela foi hackeada há um tempo e agora, nessa semana, o CEO dessa corretora, o desenvolvedor dela, apareceu falando que essa informação era falsa, que não foi hackeada, enfim.
essas reviravoltas aí podem fazer com que a Sushi se torne interessante e possa aí subir nos próximos dias. Lembrando, pessoal, a Sushi é uma moeda extremamente, mas extremamente volátil, tá? Nos últimos dias aí ela chegou a cair em torno de quase 50%. Então é uma moeda muito volátil, uma moeda muito arriscada, mas que na minha opinião pode dar aí alguma operação interessante, tá? Lembrando que ela tá aí numa zona de suporte. Beleza? Então para Sushi eu ficaria de olho. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a VAX. Foi pedido aí para falar da VAX, tá? No momento ela se encontra lenta, pessoal. Ela não está se movimentando de forma muito rápida. Mas, se a gente olhar aqui, ela rompeu o topo histórico, fez o pullback, rompeu a cabeça do pivô. E para mim, a VAX, ela tá só esperando o aval do mercado. Tá? Ela tá esperando o mercado dar uma... Como que eu posso dizer? Um momento aí de maior firmeza. O Bitcoin parar de cair, pelo menos, com a lateral, para ela tá disparando e ir buscando um alvo desse rompimento de topo histórico. Se a gente projetar essa panela que ficou no gráfico, esse buraco, essa cratera para cima, a gente teria alvo lá em $111 para a VAX, tá? Então daria aí para montar uma operação com stop aqui abaixo desse último pivô na região dos $50. Seria legal. Se conseguisse pegar ela um pouco mais embaixo, de preferência aqui no topo histórico em $60, seria legal, daria uma relação risco-retorno legal, beleza? Coti, pessoal. Todo mundo tá me pedindo para falar da Coti. E, pessoal, a minha opinião sobre a Coti é a mesma que eu tenho falado todos os dias, tá? Agora seria legal se ela ficasse lateralizando, como eu já desenhei aqui, se ela estabilizasse um tempo aqui para ela acumular força e romper o topo histórico. Se ela conseguir romper esse topo histórico, pessoal, de fato, se ela conseguir de fato fechar um candle, porque ontem, no sábado, ela chegou aí na máxima de 66 centavos. Ela chegou a violar o topo histórico, mas ela não fechou acima do topo histórico. Essas armadilhas em rompimento de topo histórico são muito comuns, por isso que eu acho que agora seria interessante ela fazer esse movimento de acumular nessa região para juntar a força e romper o topo histórico. Se ela conseguir romper o alvo, seria lá na região dos $1,06, beleza? Então, olho na Coti, vamos aguardar, vamos ver ela acumular força para estar fazendo esse rompimento. Me pediram para falar da CDT no par BTC, né? Uma moeda aí que está subindo forte, parece pump esse movimento dela, viu, pessoal? Infelizmente, tá? A moeda aí que ela acumulou por muito tempo, né? A gente vê que vem entrando volumes aí muito altos de pump and dump, provavelmente. E, pessoal, graficamente não tem muito o que falar assim, tá? A gente vê aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, que assim, quando o mercado, a moeda, o padrão, ele tá com pouco volume, né? O volume da moeda é baixo, é complicado aí de fazer análise, mas se a gente projetar para cima esse ombro, cabeça, ombro invertido, que já foi rompido, inclusive, pessoal, a gente vê alvo lá na região dos 254 satoshis. Ela já chegou aí, pessoal, a alcançar os 235 satoshis, tá? Então ela chegou perto. Enfim, o alvo seria lá na região dos 254 satoshis para essa moeda. Me pediram para falar da MX, pessoal. Essa moeda que tá caindo bastante aí nos últimos dias. Ontem ela chegou a fazer uma queda muito forte, tá, pessoal? Chegou a cair 41% num dia. Eu não compraria ela agora, tá? Eu aguardaria ela dar algum sinal. Não tentem segurar a faca caindo, viu, pessoal? Aguardem aí para ver qual vai ser a situação, tá? Mas eu vejo aí que, vamos puxar aqui no VPVR pra gente ver se tem algum suporte mais próximo, né? Suporte para ela seria lá na região dos 61 centavos, o suporte mais forte. Essa sombra grande aqui no gráfico, ela mostra que teve força compradora aqui, tá? Sombra grande com volume alto, mostra que teve força compradora aqui, mas eu aguardaria ela buscar uma região de suporte mais forte, por exemplo, essa região aqui dos 60 centavos, ou talvez essa região aqui dos 40 centavos, tá? Para estar aí montando uma operação, se ela fizesse um fundo duplo aqui, ou um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Ou deixasse um martelo aqui, que seria um candle aí com um corpo pequeno, mas com a sombra grande, aí poderia ser legal para estar arriscando, tá? No mais, eu acho que essa moeda tá um pouco perigosa no momento, pessoal. Não sei, eu aguardaria aí um sinal mais claro de um suporte e de um padrão de reversão, uma vez, pessoal, que eu não sei o motivo pelo qual ela tá caindo, tá? Eu não sei o que tá fazendo ela cair desse jeito. Pode ser desenvolvedor vendendo, pode ser algum food que saiu, pode ser algum problema na rede dela, enfim. Eu gostaria de ver ela numa região de suporte, dando sinal de entrada aí para tá me posicionando, beleza? Bem, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma moeda aqui. A Dash, me pediram para falar na Dash no vídeo de sexta-feira e eu não vi, eu só fui ver depois. A Dash, ela segue aí como a maioria das moedas, tá andando de lado.
ela, infelizmente, ao contrário do Bitcoin, da Ethereum, que estão aí conseguindo fazer possíveis padrões de reversão, estão próximas de fazer fundo duplo, a Dash ela segue aí na tendência de baixo, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. Rompeu o último fundo lá na região dos $153. Infelizmente tende aí a continuar caindo. Por enquanto a gente não tem nenhum fundo duplo, nenhum padrão de reversão aqui, não entrou muito volume de negociação aqui embaixo para segurar ela e impedir que ela continue caindo. Então, pessoal, a Dash eu gostaria de ver ela fazer um padrão de reversão aqui, tá? Por exemplo, se ela fizesse um fundo duplo aqui, né, com o volume maior no primeiro fundo, o volume menor no segundo fundo, poderia ser interessante. Fizesse um ombro, cabeça, ombro invertido, poderia ser interessante. Mas no momento ela não está interessante, pessoal. Ela até está em uma região de suporte. A gente vê que essa região aqui, em que ela se encontra, essa região dos $160, já foi suporte e resistência em outros momentos. Poderia ser legal, mas ela teria que fazer algum padrão interessante aí para estar montando uma operação. Se ela não se segurar aqui, pessoal, o próximo suporte seria lá na região dos $100, tá? A gente vê que seria uma região importante de suporte, beleza? No mais, para a Dash, a gente precisa aguardar. Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite, um bom descanso, um bom domingo e bons negócios. Até mais. Tchau.